Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Tranquilo? Estamos gravando aqui mais um videozinho do nosso canal. Hoje um vídeo para a gente retomar aí a nossa playlist de Matemática do Ensino Fundamental. A Matemática do Ensino Fundamental é aquela playlist em que, como o nome diz, eu coloco assuntos que originalmente a gente vê no ensino fundamental, mas é importante destacar que podem ser usados como pré-requisitos para outros assuntos do ensino médio. E o nosso assuntinho da aula de hoje vai ser um assunto chamado de semelhança entre triângulos. A semelhança entre triângulos é bem específica, algo bem legalzinho de se trabalhar, mas eu gosto de salientar que não precisa ser trabalhado apenas com a ideia de triângulos. Quando a gente trabalha com semelhança entre figuras, o que é a ideia da semelhança entre figuras? São figuras que não necessariamente possuem o mesmo tamanho, mas que eles possuem as mesmas características, os mesmos formatos, a mesma aparência. Quando a gente tem aí uma foto e a gente dá um zoom nessa foto e esse zoom é feito de maneira proporcional, olha essa palavrinha aí, proporcional, a gente está mantendo as características dessa foto, a gente não está distorcendo ela. E aí a gente está gerando, em tamanhos diferentes, essa foto semelhante à original. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, vamos imaginar um triângulozinho, esse triângulo ABC, e se eu mexer com o zoom dele aqui, ó, vocês concordam que esse triângulo continua tendo a mesma aparência do inicial. Eu posso rotacionar ele também, ele vai continuar com a mesma aparência. Entretanto, ele vai estar numa posição diferente. Essa é a ideia principal da semelhança entre triângulos. O triângulo perde as suas características relativas a tamanho, mas não uma perda de qualquer forma. Ela perde aumentando ou diminuindo de maneira proporcional. Dois triângulos vão ser ditos triângulos semelhantes quando eles tiverem os seus três ângulos, congruentes, ângulos com mesma medida, e os lados, então, eles se tornarão proporcionais. Aqui na próxima imagem tem uma ideia mais interessante para a gente. Esses dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A'B', C', eles são triângulos ditos semelhantes. Por qual motivo? Porque os três ângulos internos são ordenadamente iguais. E aqui é a representação que a gente tem para ângulo interno, né? 1, 2, 3 risquinhos, independente do jeito que você representa, mas apenas para mostrar que os ângulos internos ali são iguais. Certo? Esses dois triângulos são triângulos ditos semelhantes. A gente representa com o simbolozinho do tio entre eles. A partir do momento que a gente trabalha com essa ideia de que eles são semelhantes, surgem para a gente as relações de semelhança, que eu vou representar assim para vocês, ó, com 3 fraçõezinhas, eles iguais a certo número, certo? O que a gente tem aqui em relação a esses triângulos? Por exemplo, se eu pegar o AB e dividir pelo A'B', ou se eu pegar o BC e dividir pelo B'C', ou se eu pegar o AC e dividir pelo A'C', eles vão dar o mesmo resultado. E essa é a ideia principal da semelhança, eles vão dar o mesmo resultado. E a gente chama, a maioria dos livros traz para a gente que esse resultado, um valorzinho K. Esse valor K é chamado então de razão de semelhança. Então, se por exemplo, esse triângulo aqui, ele está, digamos que essa medida AB vale 10 centímetros, e essa medida, A'B', vale 5 centímetros, quando eu divido 10 pelo 5 dá 2. Significa que todos os outros e as outras frações, que eu estou mantendo essa ordem, eu fizer essa divisão, isso também vai dar 2. O K nosso é a razão de semelhança. Só temos que tomar cuidado que esse K, ele respeita um sentido, né? Então percebam que aqui nas minhas frações, todos os numeradores se referem ao triângulo da esquerda e os denominadores ao triângulo da direita. Se eu, por acaso, quiser inverter essa fração, o meu K vai ser invertido também. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia principal que a gente tem para semelhança entre triângulos. Alguns exemplos aqui que a gente vai tratar para aprofundar um pouco esses conceitos. Então, diz ali no primeiro exemplo o seguinte. Num triângulo ABC, o segmento DE é paralelo ao lado BC. Então, esse cara aqui é paralelo a esse. Sabe-se também que AB vale 8, que é esse lado do triângulo maior. AC vale 10, que é esse lado aqui.
e o AD vale 2. Percebam que a figura não faz no mínimo esforço para manter sua proporcionalidade, suas proporções. Então, para a gente não se basear tanto na figura e sim nos valores. A questão quer saber qual é o comprimento dos segmentos AE e EC. Esse cara aqui que eu vou chamar de X e esse cara aqui que eu poderia chamar de Y. Mas eu posso chamar ele também o quê? De 10 menos X. Então, essa é uma das possibilidades da gente trabalhar, certinho? Na verdade, a gente vai achar o X e aqui ele vai surgir automaticamente. Qual que é a ideia principal? Sempre que a gente pega um segmento interno a um triângulo e esse segmento é paralelo a um dos lados do triângulo, a gente cai em algo chamado de teorema fundamental da semelhança. Por qual motivo? Analisem comigo o triângulo ADE e o triângulo ABC, certo? Será que esses triângulos são semelhantes? Percebam. Esse ângulo A é comum aos dois, então ele já tem um ângulo comum. Esse ângulo B que nós temos aqui, que eu vou representar com 2 risquinhos, ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó, correspondência de ângulos, certo? E, obviamente, se 2 dos ângulos são iguais, o terceiro também tem que ser igual, porque a soma é uma constante 180. Dessa forma, esses 2 triângulos eles são ditos semelhantes, certo? Então, aí nós temos uma gama até que grande, né, consideravelmente grande, de possibilidades de montagem de frações, digamos assim, que se relacionam a esses 2 triângulos. Uma das possibilidades que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, AD divididos por AB é igual a AE divididos por quanto? Então, veja que na esquerda eu peguei um ladinho do triângulo pequeno sobre o correspondente do triângulo grande. Aqui eu tenho pegado o pequeno sobre o correspondente do grande também, que nesse caso é o AC. Professor, existem outras formas de eu montar essas frações? Possivelmente. Certamente, né? Tem várias outras formas, mas aí a gente está fazendo uma delas. Quando a gente substitui pelos valores, ó, o AD é 2, o AB é 8, o AE é X e o AC é 10. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer? Ah, professor, posso simplificar antes de multiplicar aqui, ó? Deixar aqui 1 e aqui 4? Pode, não tem problema. Daí eu multiplicando cruzado. 4 vezes x, 4x, e 1 vezes 10 é 10. O x vai ser 10 quartos, ou 5 meios, ou, como ele vai dar uma divisão bem facilzinha de ser terminada, né? Ela não é exata, mas ela é bem finita, 2,5 centímetros. Dessa forma, o x aqui era o cara que nós estávamos chamando de AE. Então, o segmento AE mede 2,5 centímetros. E, consequentemente, o outro pedido da questão, que era o segmento EC, vai valer quanto? 10 menos 2,5, 7,5 centímetros. E aí a gente fechou o primeiro exemplo. Beleza? Tranquilo? Vamos para um próximo. Essa daqui é uma aplicação clássica aí de semelhança de triângulos, quando a gente quer medir uma altura inacessível, certo? Até o próximo exemplo aqui vai explicar melhor, então eu não vou me prender muito a isso agora. Eu explico melhor no próximo exemplo. Mas o que a gente tem nessa figura? Qual que é o valor desse x nesse triângulo DEF? Certo? O que a gente tem que ver? Esses triângulos são semelhantes? Eles são semelhantes. Por qual motivo? Eles têm um ângulo de 56, eles têm um ângulo reto comum, e, consequentemente, esse ângulo aqui de cima, que seria um ângulo de 34 graus, seria congruente, né? Seria a mesma medida para os dois. Então, os triângulos são semelhantes, sim. Certo? Como que a gente vai fazer para resolver esse cara? Uma das frações possíveis que a gente tem aqui, é a seguinte. Como eu falei, são várias frações que a gente pode montar. Eu quero pensar já nesse x. Então, esse x é o segmento EF. Então, eu vou fazer o EF, que é o vertical do triângulo da direita. Então, eu tenho que pegar o vertical do triângulo da esquerda, que é o BC. E daí, o que eu tenho aqui? Eu tenho o horizontal do triângulo da direita, que é o DE. Eu tenho o horizontal do triângulo da esquerda, que é AB. Percebam a ordenação. Estou colocando os numeradores como triângulo grande e os denominadores como triângulo pequeno. Aí não tem erro. Vamos fazer a substituição. X é o EF que eu queria, sobre BC. Vixe, não temos o BC ainda. E agora? Já vamos dar uma olhadinha. O DE
vale 36 e o AB vale 18. E esse BC aí, onde que a gente vai achar ele? Esse BC, se a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, e a gente tem os outros dois lados, Pitágoras, né? Pitágoras nele. Então, a gente tem um triângulo com hipotenusa 30, um cateto 18 e o outro cateto é o BC. Então, nós vamos fazer o seguinte. 30 ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais o BC ao quadrado. Isso daqui vai dar 900. Esse 18 ao quadrado dá 324. Já passo aqui para esquerda negativo, igual a BC ao quadrado. 900 menos 324, isso dá 576 igual a BC ao quadrado. O BC vai ser a raiz quadrada do 576. A raiz quadrada do 576 é um valor exato que é o meu amigo 24 centímetros. 24 centímetros é a medida do BC. Então aqui é 24. E aqui eu vou passar uma dica para vocês. Da mesma forma que eu já falei que a questão de simplificação só tende a deixar a gente com números menores, mais fácil de trabalhar, aqui é mais evidente ainda. Professor, eu não gosto de simplificar, você teria que fazer o quê? X vezes 18, 24 vezes 36 e depois vou lá o X. Mas se a gente der uma olhada aqui na direita, 36 por 18 é uma divisão exata. O que significa aqui? 36 por 18 dá 2 sobre 1. Vou até colocar sobre 1 aqui, mas eu não precisaria desse 1. O que significa esse 2 sobre 1? Significa que as medidas dos lados do triângulo da direita são o dobro do da esquerda. Isso é bem visível aqui com o 18 e o 36, né? Então, se o numerador é 2 vezes maior que o denominador, quanto que vai ter que valer esse x? O dobro desse 24. E isso aparece como consequência da continuidade da minha resolução. Ó. X vezes 1, x. 24 vezes 2 dá 48 centímetros. Esse era o valor que a questão estava pedindo. Belezinha? Então, essa é uma questão bastante clássica aí, relacionada à semelhança de triângulos. Vamos para um próximo exemplo. Esse exemplo aqui ó, que eu queria falar com vocês. Ó. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m mede 60 centímetros. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 centímetros. Então, aí nós temos um primeiro problema, né? Não pequeno. Um primeiro problema, que é, quanto que mede esse poste? Certo? Por quê? Porque na sequência diz assim, ó, se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passa a medir quanto? Então, a altura do poste não se altera, mas a sombra se altera. Então, a gente precisa achar a altura desse poste para que a gente consiga, então, desenvolver a segunda parte do exercício. E isso é bastante clássico, né? Em relação à semelhança, quando a gente analisa assim. Ó. Então, nós temos aqui um piso horizontal, né? Apesar de que se ele não for horizontal, que ele seja retilíneo, a ideia vai ser a mesma. Nós temos aqui a pessoa, né? Vamos desenhar a nossa pessoinha aqui bem rapidinho para ser desenhado. E aqui ao lado nós temos um poste. Então, a questão diz o seguinte, em determinado momento, a sombra dessa pessoa tem certa medida e a gente tem que considerar a sombra do poste, certo? O que está acontecendo nesse caso aqui? Eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes? Aqui nós temos um conceito, né, dos raios. Vamos supor aqui que é a sombra projetada do Sol, né, os raios se propagam de maneira paralela. Então, esses dois segmentos em laranja são paralelos. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. A gente supõe, né, que a pessoa e o poste estão na vertical. Então, se eles são paralelos, esses dois ângulos são iguais. O ângulo lá de cima vai ser igual. E nós temos, então, a relação de semelhança entre esses dois triângulos que surgem. Então, nós temos quais valores? Que nós temos 1,8 metros para a pessoa em altura e 60 centímetros, que eu vou colocar como 0,6 metros aqui a sombra. A questão está passando tudo em centímetros, né? Então, vamos modificar aqui, ó, 180 centímetros e 60 centímetros. Aqui nós não temos a altura do poste, que eu vou chamar de H, mas nós sabemos que há 2 metros, então 200 centímetros de sombra do poste em determinado momento. Então a gente consegue achar nesse momento já a altura do poste. E aqui eu vou fazer de um jeito um pouquinho mais ninja, mais direto, né? O que a gente tem de relação aqui, ó?
O que está acontecendo entre os 180 e os 60? Uma relação de 3 vezes. Significa que a altura divididos pela sombra há uma relação de proporcionalidade, de semelhança de quanto? De 3 vezes. A altura da pessoa é 3 vezes a sua sombra. Obrigatoriamente, a altura do poste, no mesmo momento, que é o que a questão fala, tem que ser 3 vezes a medida da sua sombra. Portanto, a altura do poste tem que ser o quê? Tem que ser 600 centímetros. Então, veja como a semelhança a gente consegue ver de um jeito diferente, fora da caixinha aí, que dá para fazer até de uma maneira mais direta. Tranquilo? Então, o que acontece? Aqui vai ter uma nova situação. Uma nova situação diz o seguinte: imagina agora que a sombra do poste diminui, 50 centímetros. Então, o que vai acontecer quando o poste diminui sua sombra em 50 centímetros? A altura do poste não se altera. A pessoa vai estar aqui em determinado momento, as sombras diminuíram. Novamente, essas sombras são paralelas, está tendo essa relação de semelhança. O que a gente tem aqui que se mantém? Esse 600 se mantém, esse 180 se mantém, certo? As alturas não se modificam. A questão fala que a sombra do poste diminui em 50 centímetros, se tinha 200, passa a ter 150 centímetros. E agora quer saber qual é a sombra da pessoa. E eu vou trabalhar nessa parte da questão da mesma forma que eu fiz isso daqui, ó. Agora nós temos uma informação completa em relação ao meu amigo poste. Quando eu penso ele em altura divididos pela sombra, agora eu tenho 600 divididos por 150. E 600 divididos por 150 dá 4. Esse é o meu valor do K, a minha razão de semelhança. Como a sombra diminuiu e a altura não se modificou, essa razão tende a aumentar. Dessa forma, o que acontece aqui? Para a gente saber o valor desse x, esse 180 divididos por x tem que fechar em 4 também. Quando eu passo o x multiplicando e o 4 dividindo, x vai ser 180 divididos por 4. Lembra que dividir por 4 é a metade da metade, 90. Metade de 90 é 45 centímetros. Essa é a nova sombra da pessoa. Nesse caso, é a alternativa B. Belezinha, galera? Tranquilo? Bem legalzinha essa questão, né? E essa é uma clássica aí da aplicação de semelhança de triângulos. Então, dessa forma, eu encerro aqui o nosso videozinho. Percebam como é importante, é simples e é bastante importante esse conceito, porque ele está também embutido em vários outros assuntos que os alunos acabam vendo aí no ensino, até ainda no ensino fundamental, mas com bastante frequência no ensino médio. Certo, galera? Espero que tenham curtido, tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!